Esse daqui é o Tiago do canal Prisões Invisíveis e durante a sua vida ele teve uma passagem pela religião do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Vamos ouvir a história dele. Algumas pessoas pediram para eu contar a minha história. Eu já compartilhei um pouco em outras entrevistas, mas nunca aqui no meu próprio canal. E eu tive pensando e eu acho que é importante, porque o que me trouxe até aqui e o porquê de eu fazer o que eu faço nasceu de uma jornada que começou muito antes de eu entender o que era controle, fé ou liberdade. Então essa é a minha história. E talvez ela ajude você a entender a sua também. Eu nasci numa família católica, como tantas no Brasil. Uma fé leve, simples, sem muito rigor, sem culpa. Minha família ia à missa de vez em quando e a vida seguia e estava tudo bem. Aos 8 anos, a escola que eu estudava fechou e eu acabei indo para uma outra escola onde existia um coral. O coral mais antigo de meninos cantores do Brasil, que se chama Canarinhos de Petrópolis. E eu entrei nesse coral. Cantei por 11 anos. 11 anos dentro de um coral católico que me ensinou disciplina, música, viagens e também um tipo de espiritualidade inocente e tranquila. Eu fiquei ali até os 19, quando a vida começou a me levar para longe. Com 19 anos, eu fui morar no Canadá. Meu pai já morava lá e eu fui para estudar, para tentar algo novo na minha vida. Foram anos bons de crescimento, de estudo, de trabalho, até que a vida decidiu me ensinar da forma mais dura. A minha mãe, a pessoa mais importante do mundo para mim, ela foi me visitar para passar um ano sabático comigo. 8 meses depois, ela teve um aneurisma enquanto ela conversava comigo e, infelizmente, ela faleceu. Ela tinha só 55 anos e eu tinha só 23. Não tem como explicar o que isso causa. É um tipo de silêncio que engole tudo. Eu fiquei completamente perdido. Era como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Mas a vida, de novo, tinha mais uma curva pela frente. 2 semanas antes da minha mãe falecer, eu tinha conhecido uma menina. Uma pessoa boa, gentil. E quando a minha mãe morreu, ela me mandou uma mensagem. E ela disse que queria me dar uma outra perspectiva sobre a morte. E foi assim que eu conheci as Testemunhas de Jeová. No começo, parecia tudo muito bonito. Uma esperança, uma promessa de reencontro, de consolo. E eu, obviamente muito fragilizado, me agarrei àquilo. E o que eu não sabia é que junto com a esperança vinha também o controle. Com o tempo, a gente começou a namorar e eu voltei para o Brasil. Só que quando eu cheguei aqui, o tio dela foi direto comigo. Olha, ela só vai casar com alguém da religião. E eu, abalado, apaixonado e ainda em luto, pensei, por que não? Talvez isso me aproxime de Deus. Eu entrei, me batizei e rapidamente comecei a crescer dentro da organização. Com o tempo virei servo ministerial, mas já via ali as rachaduras, crianças robotizadas, medo disfarçado de obediência, culpa disfarçada de humildade. Algo estava errado. E eu comecei a pesquisar, escondido, primeiramente. E foi assim que eu conheci o trabalho do Steven Hassan. Estudei o modelo Byte, que foi desenvolvido aí por ele, e tudo começou a fazer sentido, a ficar muito claro. Eu percebi que eu estava dentro de um grupo de controle coercitivo. E não era qualquer grupo. Era uma estrutura cuidadosamente construída ao longo de décadas. Um sistema pensado para moldar mentes, não para libertá-las. Um sistema que não te ensina a pensar, mas te ensina a ter medo de pensar. E foi doloroso, porque a partir do momento que você desperta, você paga um preço. E eu tentei conversar com a minha esposa. Eu olhei para ela, e falei, olha, tem algo errado, eu queria conversar com você. E ela falou, se for para falar sobre a religião, eu não quero nem que você comece. E naquele instante eu entendi o que é perder alguém em vida. A morte física da minha mãe foi terrível, mas ali eu percebi algo que é ainda mais cruel. Pessoas sendo mortas em vida, perdendo seus vínculos, suas emoções, perdendo suas identidades. E foi ali que eu fiz uma promessa a mim mesmo, que se eu saísse daquilo, eu dedicaria parte da minha vida a ajudar outros a saírem também.
E eu cumpri essa promessa. Hoje eu uso a minha voz para aquilo que importa, ajudar quem ainda está preso em cadeias invisíveis. Eu não levo mais pessoas para dentro de uma organização que aprisiona. Eu ajudo a libertar. E eu recebo mensagens de gente que acordou, famílias que se reencontraram. E isso é o que me faz realmente acordar todos os dias com um propósito. Porque o verdadeiro altruísmo não é bater de porta em porta. O verdadeiro altruísmo é abrir portas dentro da mente. Bom, essa é a minha história. Uma história de perda, de amor, de engano e de libertação. E se essa história te tocou, compartilha. Porque talvez alguém em silêncio esteja precisando ouvir que há vida depois do controle. E realmente há. E ela é plena, livre e real. Eu e tantos outros dissidentes somos a prova viva disso. Nossa, gente, que história, né? Vamos dar uma olhada nos comentários para tentar entender um pouco melhor a relação das pessoas que já não estão mais dentro dessa religião, como que elas enxergam isso hoje. No meu caso, eu vi minha família quase toda ser destruída pela torre de vigia. Meus pais, meu irmão, tios, tias, primos, um estrago sem precedentes. Hoje trato qualquer TJ, que é Testemunha de Jeová, como eles tratam os desassociados. Aliás, sou pior ainda. Trato meus pais com respeito, mas não aceito que minha mãe fale absolutamente nada dessa seita para mim. Essa seita só me trouxe desgosto a ponto de não ter a presença de meus pais e muitos familiares em meu casamento. Por mais que a gente saia, o estrago foi feito. Queria voltar no tempo, no ano de 1980, em Nova Iguaçu, e jamais ter tido uma vizinha chamada Vilma, que morava do lado e converteu minha mãe, justamente em um dos melhores momentos da minha vida, e ali foi o início do fim. Lamentável. Meu Deus do céu. Eu nasci dentro dessa organização e tenho traumas até hoje do que passei na infância. O medo de desagradar, de só ser digna de amor incondicional dos pais se obedecesse e praticasse o que é dito ali dentro. Questionar e duvidar jamais. Era pecado até mesmo tocar no assunto. Hoje mal tenho contato com meu pai e minha mãe e minha irmã. A única que ainda permanece na minha vida, apesar de sempre me pedir para voltar, é a minha mãe. Triste, né? Mas eu escolhi me libertar e não criar minha filha dentro dessa prisão. Eu namorei meu marido que não fazia parte da mesma fé. Fui desassociada. Minha mãe passou 25 anos dizendo que não podia conversar comigo e nem ser minha amiga, senão eu jamais voltaria para Jeová. Ela se afastou, casei com meu namorado, nunca tive vontade de voltar por raiva. Passei todo esse tempo me sentindo uma pecadora. Fez um estrago psicológico tão grande porque você é excluída, difamada e se sente uma qualquer. Dei a volta por cima, comecei a frequentar a católica, fiz catequese e sei que Deus me ama como eu sou e é capaz de me perdoar pelos meus erros. Com certeza. Agora a gente vai ver o relato da Bru Freiberger. Ela também tem uma história bem difícil. Vamos dar uma olhadinha. Por que eu saí das Testemunhas de Jeová? Essa é disparada a pergunta mais feita, acredito eu, nesse perfil. E eu percebi que eu não fiz um vídeo específico falando sobre isso. Na minha cabeça eu tinha feito, mas é porque eu falei em lives e tal, e eu achei que eu tinha falado aqui. Então vamos lá. Eu era uma irmãzinha Testemunha de Jeová, muito exemplar, muito teocrática, muito tudo. Eu era perfeitinha. Eu cheguei a fazer parte em congresso e tudo mais. Só que quando eu comecei a entrar na adolescência, eu comecei a ter mais consciência da vida e a perceber que muitas coisas não faziam sentido. Desde coisas realmente simples, como comemorar o aniversário, até casos maiores, como, por exemplo, denunciar um caso de abuso sexual ou de algum outro tipo de crime dentro da congregação, que vão vir aqui nos comentários me encher o saco, mas vocês sabem sim que não pode levar o irmão a julgamento.
Ou seja, você não pode denunciar o seu irmão da congregação para a polícia, porque você vai estar vituperando o nome de Jeová, supostamente, porque as pessoas vão associar ali a religião e tudo mais, e vai dar um problema de imagem para a empresa Torre de Vigia. Esse é o ponto, um problema de imagem para a Torre de Vigia. Mas voltando, o que acontece? Na adolescência, comecei a criar mais consciência sobre isso e também comecei a namorar com o Giovanni, que é meu atual namorado hoje em dia. Também a gente já vai fazer 7 anos juntos e com a ajuda dele, eu fui conseguindo perder o meu medo de pesquisar por mim mesma o que realmente estava envolvido ali nas Testemunhas de Jeová. Então eu encontrei o fórum, esses Testemunhos de Jeová, vocês podem procurar no Google, vocês vão achar, que reúne vários relatos de pessoas que são Testemunhas de Jeová, querem sair e não conseguem, não podem, pessoas que saíram, reúne várias discussões interessantes sobre a Bíblia, e sobre as crenças e sobre os vários processos judiciais que a Torre de Vigia está envolvida e, enfim, todos os escândalos e podres que não chegam nas congregações porque Betel abafa. Sem contar que eu passei por situações muito traumáticas. Eu passei por uma comissão judicativa aos 13 anos, em que eu fui julgada por 3 homens adultos, com eu tendo 13 anos, tendo que falar detalhes de um momento de intimidade que eu tive com um menino, com eles me fazendo perguntas totalmente impróprias para uma criança, perguntando aonde eu coloquei a mão, onde o menino colocou a mão, o que eu senti e como foi, e detalhes que você não pergunta nem para uma pessoa adulta. E eu tive que contar para eles na frente do marido da minha avó também. Então é algo muito humilhante você passar por isso. Até hoje, quando eu falo, eu me sinto assediada, eu me sinto muito vulnerável. Então, você passa por um julgamento paralelo, né? Em que decidem se você se arrependeu o suficiente ou não para continuar ali dentro. Aconteceram algumas outras coisas no meio do caminho, várias decepções, e eu já estava parando de frequentar as reuniões até que a minha avó faleceu. A minha avó era testemunha de Jeová, uma mulher exemplar dentro da congregação e fora também, uma pessoa assim extraordinária. Ela faleceu e como eu estava me afastando, um familiar meu, testemunha de Jeová, chegou para mim e falou que ela tinha falecido porque ela estava muito triste comigo, que eu devia voltar para Jeová. Isso foi muito doloroso para mim e ainda é até hoje. Sem contar que eu não concordo com a interpretação que as Testemunhas de Jeová fazem da Bíblia, não concordo com as regras que a organização impõe e, na verdade, hoje em dia, né, no início eu não concordava com a interpretação da Bíblia, quando eu resolvi sair. Hoje em dia eu não acredito nem na Bíblia, mas o que me fez sair foi não concordar com a interpretação da Bíblia e com esses padrões morais em que você tem que se desconectar do mundo totalmente e viver dentro de uma bolha para merecer ser salvo, para merecer viver no paraíso na terra para sempre. E esse paraíso hoje em dia é meu pesadelo, inclusive. Resumindo, é isso. Caso vocês queiram saber em mais detalhes tudo o que aconteceu, eu já dei entrevista para vários canais no YouTube. Então, se vocês jogarem o meu nome no YouTube, Bruna Freiberger, vai aparecer. Tem canais brasileiros, tem um canal da Espanha e tem um canal argentino, no qual eu já falei sobre tudo isso. Então, vocês vão conseguir entender um pouco melhor, porque é difícil lembrar e falar de tudo aqui em um tempo tão curto, tá bom? Espero que tenha dado para entender. Então essa é a Bruna Freiberger. Então quem quiser conhecer um pouco mais da história dela, só pesquisar pelo nome.
Eu não conheço essa religião, nunca fiz parte, mas, não, minto, quando eu era criança eu tive um estudo de histórias bíblicas na minha casa. E foi muito bacana, viu? Eu gostei bastante na época. Mas de falar que eu frequentei, não, nunca frequentei. Mas como terapeuta, eu já atendi algumas pessoas que tiveram problemas muito sérios dentro dessa religião. E o maior de todos os problemas é no momento que você já não se identifica mais, já percebe que tem coisas que no seu ponto de vista não estão corretas, né? Aquilo já não tem mais significado para você e elas querem seguir um outro caminho. Existe uma força tão grande dentro dessa religião que fazem com que as pessoas se afastem de você, independente se você seja filho, neto, seja lá qual for o parentesco, as pessoas viram as costas mesmo. Eu lembro de uma moça que me disse que a mãe dela atravessava a rua para não ter que encontrar, não ter que cruzar com ela. E aí eu fico pensando, mas que força é essa que exerce sobre a mente de uma mãe que é capaz de atravessar a rua para não ter que encontrar com a única filha? O relato dessa moça aqui também é muito forte. Eu não consegui encontrar o nome dela, tá num outro canal aqui. Se vocês souberem, deixa aqui nos comentários para eu poder colocar lá nos créditos. Mas vamos ouvir o que ela diz. Quando eu fui contar para o ancião que eu tinha sido agredida fisicamente, eu tinha apanhado do meu ex-marido, que eu estava passando necessidade, que eu estava sendo traída e que ele estava afundado na bebida, ele falou para mim assim: você tem que aguentar. E se você acabar com esse casamento, saiba que nenhum irmão decente aqui do salão vai te querer. Porque você já tem uma filha e vai ter 2 casamentos nas costas. Eu queria saber onde é que está o princípio bíblico aí dele tá me aconselhando. Você pode deixar aqui no comentário para mim? Porque você disse que jamais ele faria isso. Eu tô te falando que ele fez. Creio eu que ele era da mesma laia do ex-marido dessa moça aí. Porque se ele incentivasse essa mulher a seguir em frente, a denunciar, né, e a se libertar, ele estaria entrando em contradição com a própria esposa, né? Olha, gente, eu não tô aqui para falar de igreja A, B ou C, não. Eu acredito de verdade que as religiões, elas têm um papel importantíssimo na sociedade. Elas prestam um serviço maravilhoso. O problema é que existem lideranças de lugares específicos, né? Pode ser que a liderança dessa unidade seja diferente daquela outra unidade, que a experiência das pessoas sejam completamente diferentes. A gente não pode colocar tudo num balaio só e falar, isso é ruim. Mas a gente tem que ouvir as experiências para que a gente possa ter a nossa própria opinião, né? Não sair baixando a cabeça e dizendo amém para tudo. Quando uma liderança ela se coloca como porta-voz, né, de Deus, sem o espaço para o questionamento, o que é pior, ela deixa de te guiar e ela passa a te dominar. A fé verdadeira, ela acolhe, ela orienta, ela convida. Já a tirania, ela impõe, ela divide e muitas vezes ela vai usar o seu medo para te manipular. Para mim, uma liderança que, em nome de Deus, faz você duvidar de si mesma, faz você abaixar a cabeça para tudo, né? Não questionar, que te afasta das pessoas que você ama, que te prende pela culpa e pelo medo o tempo inteiro, é sim uma liderança tirana. Isso não é espiritualidade, isso não é divino, isso não é sagrado, isso é controle, é manipulação. Então, muito cuidado com o lugar, sistema ou pessoas que fazem com que você abaixe a sua cabeça sem entender, sem sentir e sem questionar. Se você passou ou está passando por isso, vale a pena ouvir o que essa moça aqui tem a dizer. É a Kathleen A. Souza, esse é o nome do perfil dela. Eu vou deixar aqui embaixo nos créditos. A única religião verdadeira é a Testemunha de Jeová. Foi isso que eu aprendi desde meu nascimento até os meus 15 anos de idade. Essa foi a minha verdade por muitos anos. E foi a pior coisa que poderia ter acontecido na minha vida. Eu carrego gatilhos, traumas até hoje na minha vida por conta do que eu vivi nessa religião. Deixa eu contextualizar vocês. Eu tô até um pouquinho inchada ainda porque eu tava escutando o louvor agora. Eu não sei qual que é o nome da música, eu não sou boa em cantar.
mas fala eu vaguei o mundo lá fora, enfim. Fala sobre a gente abandonar Deus, né? E Ele nos receber de volta. E por muitos anos da minha vida, eu acreditei que por eu não ser testemunha de Jeová, eu não merecia o amor de Deus. Porque é o que eles ensinam lá dentro, né? É o que a testemunha de Jeová pratica. Que a partir do momento que você sai da religião, você não tem mais o amor de Deus. Você faz parte do mundo, você vai ser destruído, você não tem direito à vida eterna, enfim. E por muitos anos eu acreditei nisso, né? Quando eu saí da religião, eu tinha 15 anos, saí por decisão própria, né? Era eu e minha mãe apenas, e com 15 anos eu saí. E desde então eu fiquei afastada de Deus, porque eu acreditava que Deus não me aceitaria mais, porque a única religião verdadeira é a Testemunha de Jeová. E como eu saí de lá, eu ainda acreditava nisso, no meu subconsciente, inconsciente, sei lá, tava essa crença enraizada dentro de mim. Então eu acreditava que eu não podia ter o amor de Deus, então eu fiquei anos afastada de Deus. Anos, sabe? Mas sempre com aquela pulguinha ali atrás da orelha, porque, pô, Deus é tudo na minha vida, sabe? Só que eu tive que desvincular isso, e isso aconteceu de uns 2 anos pra cá, que eu comecei a ir numa igreja, né, que tem aqui onde eu moro, se chama Missão, e ela não tem nenhum rótulo, não tem nada disso, e aí foi quando eu comecei a me aproximar de Deus novamente, e aí agora eu tava escutando esse louvor, sabe? Agora eu tava escutando esse louvor que, por conta de uma crença, uma cultura criada por uma religião, eu fiquei por anos afastada de Deus, achando que Ele não ia me querer de volta, sabe? E desde o ano passado eu venho trabalhando cada vez mais isso em mim e voltar a ter esse relacionamento com Deus. E Deus é tão maravilhoso, sabe? Por isso que eu falo que Deus não tem igreja, Deus não tem religião, Deus não tem rótulo, é simplesmente Deus. Independente de onde você estiver, em qual igreja, qual religião, se você está em casa, se você está dentro de um quarto, igual eu faço, eu louvo a Deus todos os dias dentro do meu quarto. Aqui eu me encho muito mais da presença de Deus do que às vezes numa própria igreja, sabe? Eu aprendi muito, sabe, dentro dessa religião. Tem coisas boas, sabe? Eu não vou criticar de uma forma totalmente ruim, mas me causou muitos traumas, né? Ter crescido lá, além de outras coisas assim que me prejudicaram muito, como amizades e tudo mais. Mas assim, o que mais me doeu foi por anos ficar afastada de Deus, achando que Ele não ia me querer de volta. Então o que eu quero te dizer com isso é que Deus está em todo lugar, Deus está na gente. Então se você quer ter Deus na sua vida, busque a Ele, ore dentro do seu quartinho, coloca um louvor, sinta a presença dEle, conversa com Ele enquanto você está lavando a louça, igual eu faço, coloco um louvor, fico falando com Deus, enquanto você está indo caminhar, enquanto você está no ônibus, enfim, toda a oportunidade de falar com Deus é bem-vinda. Então, independente da sua fé, da sua religião, da sua crença, saiba que Deus, Ele está na gente, né? Ele habita em nós mesmos, se nós o buscarmos, se nós permitirmos a presença dele, independente da religião. Perfeito, Kathleen, eu acredito exatamente como você. Deus não cabe dentro de 4 paredes, nem a rótulos que foram criados por humanos. Ele se manifesta no amor, na liberdade e na consciência. Agora me conta, você teve alguma experiência boa, positiva, que mudou sua vida para melhor, ou um relato doloroso, assim como os nossos amigos que hoje fizeram parte desse vídeo? Eu quero te agradecer pela companhia até aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de clicar lá no sininho, e eu te vejo no próximo vídeo.